Olá, como você está? Como que você tem acompanhado as leituras? A gente vai continuar aqui a leitura do Evangelho de João, no capítulo 6, agora do versículo 36 ao versículo 45. Então Jesus vem dizendo que ele é o pão do céu e que ele é o pão da vida, o pão que desceu do céu, e todo aquele que vier a mim jamais terá fome, todo aquele que crer em mim jamais sentirá sede. E ele continua dizendo agora sobre a vontade do Pai. E a gente vai ler então a partir do versículo 36. Mas eu lhes disse, continuou Jesus, que vocês de fato me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e eu não rejeitarei quem vier a mim. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nada de tudo quanto ele tem dado a mim, mas que eu ressuscite no último dia. Essa é a vontade de meu Pai, como sabem, que todos os que olharem o Filho e creem nele tenham a vida da era por vir de Deus, e eu os ressuscitarei no último dia. Então os que viviam na Judéia começaram a reclamar a respeito dele, porque ele disse, eu sou o pão que desceu do céu. E disseram, esse não é Jesus, filho de José? Conhecemos seu pai e sua mãe, não é mesmo? Como ele pode dizer, eu desci do céu? Parem de resmungar entre vocês, respondeu Jesus. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu os ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus. Todos que ouvem aquilo que procede do Pai e aprendem com isso, tais pessoas vêm a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, exceto aquele que é de Deus, esse viu o Pai. Bem, vocês imaginam, eu já tenho dito em outros vídeos e me repito aqui, a tensão dessa conversa. A gente está lendo esse capítulo 6 na chave do Êxodo, porque Jesus é tempo da Páscoa e a gente está então lendo ele na chave desse capítulo. Né? Começa com a multiplicação dos pães, Jesus andando sobre as águas, Jesus se oferecendo como pão, como maná, dizendo eu sou o pão que desceu, o pão da vida, o pão que desceu do céu. E aqui ele começa então, continua essa conversa. E isso faz lembrar da gente, faz me lembrar que essa relação do povo de Israel com Deus no acampamento, sabe? Essa relação difícil mesmo, essa relação de compreensão de Deus. Deus está no nosso acampamento, mas a gente não entende direito. Deus é sempre um mistério, é sempre um atravessamento da gente, é sempre um deslocamento da gente. A gente está dizendo, tá, mas fala o que a gente tem que fazer, fala o que a gente tem que fazer, e ele começa a provocar a gente em novas direções, e ele vai dizendo, olha, eu, de fato, vocês me viram, mas vocês ainda não creem. Puxa vida, a gente está aqui querendo praticar, tentando entender o que é, vocês não creem. É essa confusão mesmo quando Deus está no nosso meio. Deus não é uma evidência para a gente. Deus não se encaixa nos nossos esquemas, sabe, nos nossos modelos. E ele sempre desloca a gente e vai dizendo coisas esquisitas quem o pai quem é do pai vai vir até ele, que a vontade do pai é que eles olhassem para o filho. Ele vai atraindo eles para isso que é importante, que é o relacionamento com ele, que é, de fato, a história dos profetas ao longo de toda a Bíblia, que é Deus quer descer para o acampamento para conversar com a gente. E eles estão uma briga com Deus, e Deus quer participar disso. Me convide para conversar com vocês, está em Malaquias isso. Me convide para conversar com vocês, eu quero participar disso. Mas é sempre tão difícil, e Deus está presente em Jesus. E só que
tudo fica estranho, tudo fica complicado, e ele volta a repetir, eu sou o pão que desceu do céu. E aí, quando ele repete isso de novo, as pessoas dizem, não é esse Jesus, o filho de José, conhece seu pai e sua mãe, não é mesmo? Como que ele pode ser que desceu do céu? Essa pessoa começou a ficar irritante, essa pessoa começa a ficar insuportável, porque ele está fazendo coisas que Deus faz, ele está dando sinais que são reconhecíveis para a cultura deles, para a memória deles. No entanto, é de um deslocamento que a gente precisa fazer aquele exercício de desclassificar Jesus. Eles precisam fazer esse exercício e dizer assim, essa pessoa é só uma pessoa parecida com a gente. Outro dia eu falei sobre isso e estava dizendo que um dos problemas de Jesus era a filiação. Porque as pessoas olham e dizem, essa pessoa é só uma pessoa pobre que mora aqui do nosso lado. Pare de falar besteira. Ele não tem honra na sua própria casa, na sua própria terra. Porque é isso. A gente olha para alguém parecido com a gente e essa pessoa está cheia de Deus e a gente diz assim, não é, é só o filho do carpinteiro, conhece sua mãe, conhece seu pai, você está falando besteira. Então a gente dá um jeito de aquela mensagem que está atravessando a gente dá um jeito de colocar ela num lugar do conhecido, porque aquele mal-estar que a mensagem está causando não está nos provocando um jeito. Então vamos colocar no lugar do conhecido, é familiar, não tem valor. E aí Jesus diz para eles, parem de resmungar, respondeu Jesus. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus. Todos que ouvem aquilo que procede do Pai e aprendem com isso, tais pessoas vêm a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, exceto que é de Deus, que é aquele que veio de Deus, esse viu o Pai. Então, você imagina a atenção disso tudo. Ele está dizendo e repetindo, e eu repito isso aqui, vocês me permitam, repetindo, dizendo, olha, só há um jeito de conhecer a Deus, conforme Jesus, é através do Filho, através de relacionamento com Ele. E mais, só há um jeito de conhecer a Deus mesmo desde sempre, que é se relacionando com Ele, que é deixando que esse que é completamente outro, esse que nos surpreende, que nos desconcerta, transforme a nossa vida. Não é tentar trazer Deus para dentro, para o nosso esqueminha. É tá bom, Jesus, tá bom, me fala. A gente só vai ser transformado mesmo olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Essa é o que Paulo vai entender. A gente vai olhando para ele, a gente vai olhando, a gente vai considerando essa pessoa e vai deixando que os estranhamentos que a gente tenha com Jesus atravessem a gente. E aí, esse é o único jeito de a gente se relacionar com Jesus e com Deus, se relacionando mesmo. Eles querem, o que a gente tem que fazer? Me fala o que a gente tem que fazer, que lei que a gente tem que cumprir, que tarefas que a gente tem que fazer. Então, a tarefa é essa, que vocês creiam naquele que o Pai enviou. Essa é uma das mensagens do Evangelho de João. A tarefa é essa. O que Deus quer é que você creia naquele que enviou e que você me tome como parte sua. Porque a hora que você me tomar como parte sua, Jesus diz, você de fato vai ter vida em si mesmo. Por enquanto você não tem vida em si mesmo. Esse é o momento do Evangelho, momento tenso, e Jesus vai continuar falando sobre tomar ele como pão e como cálice, mas isso fica para a nossa próxima conversa. Deus te abençoe. Tchau.